Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara e pela página TV Câmara no Facebook. E neste encontro, estamos recebendo o professor e pesquisador de gestão e empreendedorismo da Fundação Liberato, Pedro Roque Gil, a publicitária e representante da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Suziane Gutbier, e o presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, Cláudio Roberto Schaab. E o tema de hoje é Economia Solidária. E você pode participar do nosso programa mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416, ou mandando também comentários pelo Facebook. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Cláudio. Prazer tê-los aqui conosco. Prazer é todo mundo. Suas apresentações iniciais, Pedro, por favor. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui participando mais uma vez da TV Câmara. E ainda mais sobre este tema, que é um tema extremamente atual, importante, em que a humanidade precisa encontrar e construir formas alternativas de produção e distribuição de produtos e superar aquelas relações de produção, as relações de trabalho que não são qualificadoras de vida, de construção de felicidade e de bem-estar. Que é isso que a economia popular solidária ela se propõe a construir na atualidade em todos os países do mundo. Perfeito. Suzy Gutbier. Isso aí. Prazer estar aqui conosco. O prazer é todo meu poder estar falando de um tema assim apaixonante, um tema que a gente respira, né? Uma vez que escolhemos militar mesmo no movimento de economia solidária, né? Que é a área que eu venho atuando, apesar da formação em comunicação social, né? A minha prática da comunicação, predominantemente, ela vem sendo utilizada para a organização e para fomento da economia solidária, né? Já de muitos anos. Então, é uma boa oportunidade de poder estar falando com a comunidade hamburguense aí sobre esse tema que carece também de espaço e de mais visibilidade, né? Que bom a gente poder estar aqui. Teremos 1 hora para esse debate. Cláudio, prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, agradecer a oportunidade, a alegria de poder estar aqui, de compartilhar essa conversa com a Suzy, professor Pedro, né? E poder trazer presente um pouco a questão da solidariedade. Me parece que no mundo contemporâneo de hoje, essas relações de solidariedade, eu esquecer um pouco do meu eu, mas eu ter a capacidade de sentir o outro também, e de ver o outro. Enquanto isso, trazendo isso para dentro da economia. Então, um desafio grande, essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre isso, esclarecer um pouco alguns detalhes sobre esta relação que a gente tem hoje em termos de solidariedade. Bom, antes de mais nada, tu também é professor, né? Sim. Então temos a nossa professora também, é mestre, né, em comunicação social. Então, publicitário e mestre em comunicação social, e o Pedro Gil, que então temos uma mesa aqui de 3 professores também. Então, eventualmente, eu posso falar, né, com os professores. Bom, afinal, professores, o que é economia solidária? Quem começa a explicar para o nosso telespectador o que é esse conceito? Olha, economia solidária, algumas definições, economia da cooperação, em outros países se chama de economia social. Aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, se tratou de economia popular e solidária. Na realidade, fazem parte de um processo alternativo de organização da atividade de produção, da atividade de consumo, da atividade de distribuição de produtos, processos e serviços que são feitos tendo a priorização social sobre a atividade produtiva e não o lucro, não o capital. Então, são atividades econômicas associativas, que são feitas através da cooperação, sem trabalho assalariado, com atividade de produção e distribuição da totalidade da renda gerada dentro da atividade produtiva. Então, isso é economia solidária. Todo o processo de produção ele é decidido conjuntamente, por isso é chamado de autogestionária, ela é feito com autogestão. Todos os participantes sócios decidem em conjunto o processo produtivo. Então, totalmente democrático, o máximo de democracia na atividade de produção,
Não existe sobreposição do capital, ao contrário, existe a sobreposição social, a participação social sobre o capital. Então, se eu for sócio de uma cooperativa e tiver 15, 20 ou 50 cotas de capital, a renda que eu vou receber da atividade produtiva realizada é pela minha participação em termos de trabalho, em termos de produção, em termos de consumo e não pelo número de cotas que eu tenho. Numa empresa capitalista eu recebo a remuneração de acordo com a quantidade de ações, de acordo com a quantidade de capital que eu tenho. Nas organizações de economia solidária é pelo trabalho que é feita a remuneração. A única forma de remuneração se dá através do trabalho e sem trabalho assalariado. Então, apenas por trabalhos associados, em todas as atividades que são realizadas. Perfeito. É uma complementação, mas eu também gostaria de saber como surgiu, né, na história. Assim, é possível, né, dar um elemento de como é que surge a economia solidária? Tem bons elementos aqui, né? Mas ela surge mais forte mesmo a partir da Revolução Industrial, né? Quando há uma ferrenha exploração dos trabalhadores. E ali começa um pouco em termos da organização. Mas eu quero me ater, assim, como ela surgiu aqui na região. Me parece que talvez isso seria importante a gente poder resgatar como ela surgiu aqui na região, no Vale dos Sinos. O Vale dos Sinos foi o polo, em termos do Rio Grande do Sul, em surgimento de empreendimentos de economia solidária. Nós, na década de 80, nós tínhamos mais de 20 projetos de economia solidária no Vale dos Sinos, né? Nós tínhamos... Quando eu digo nós tínhamos, porque eu trabalhava numa entidade social que motivava a formação desse. Nós tínhamos a Ervateira em Santa Maria de Herval, tinha o Aviário Comunitário em Santa Maria de Herval, tinha a CLAR, que era uma cooperativa de calçados em São Leopoldo, a Marcenaria Comunitária em São Leopoldo também, né? Tínhamos a Grande Cofrater, que eu acredito que a Suzy deve ter conhecido também, que foi a primeira a nível de Brasil, primeiro empreendimento a nível de Brasil, que juntou trabalhadores rurais e consumidor. E foi muito difícil conseguir a organização legal da Cofrater, porque não se entendia, né, as autoridades na época não conseguiam entender como você vai botar numa mesma cooperativa o colono e o produtor e o consumidor. Como é que eu vou botar esses dois juntos? Sim. São dois... E foram quase 4 anos para conseguir legalizar a cooperativa, né? Uhum. Aí a cooperativa Reciclar, que era a cooperativa dos recicladores de Novo Hamburgo, trabalhava com a questão do lixo. Então, assim, são alguns exemplos. A Colabore, que era aquela época, que até hoje existe e que faz o trabalho aqui em Novo Hamburgo, também surgiu um pouco naquela época. Mas surge a partir de um projeto de pensar, dá para pensar a sociedade, a organização econômica da sociedade de uma maneira diferente, né? Sem pensar aquela questão assim, eu sou o patrão, eu sei, eu decido, e sair desse campo e partir para um outro. Nós somos importantes, nós é que produzimos e nós é que vamos decidir, né? Essas eram as grandes perguntas que a gente se fazia na época, né? Então, e que hoje a gente se faz também, né? A partir dali que surge, nos anos 80, que surge esse movimento aqui mais na região. E que, né? Convergem, né? Essas várias experiências convergem nos anos 2000 aí no evento do Fórum Social Mundial, né? Para um debate ampliado sobre essas experiências, né, alternativas ou diferentes do modo capitalista de produzir. E se reconhece e se começa a debater o conceito de economia solidária de forma mais organizada no Brasil, né? E a partir disso se organiza o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Fórum Gaúcho primeiro, né? Porque o evento do Fórum Social Mundial se deu aqui, né? Então, o Fórum Gaúcho primeiro, e a partir dessa organização, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
E a partir daí, nos municípios, né? 2006 acontece, 2005, né? São Leopoldo, 2006 Novo Hamburgo, né? Conselho, Fórum Municipal, Fórum. né? E aí o debate chega a nível municipal, né? 2006 Novo Hamburgo, né? É um momento importante para se construir o debate da política pública que venha a ser construída depois em 2010 aqui na cidade, né? Política pública de economia solidária, com a lei de economia solidária, mas que a gente ainda carece do suporte da lei nacional que está tramitando, né? Por exemplo, essa questão da especificidade do empreendimento de economia solidária, que o Pedro falava, né? E o Cláudio também trouxe na fala dele, a dificuldade de se reconhecer o que é um empreendimento de economia solidária, porque não se tem uma legislação que especifique isso. Então, a gente ainda está com uma lei nacional tramitando e que diz como se organiza e como se reconhece o empreendimento econômico solidário, né? Então a gente já tem leis, a gente tem um marco legal municipal, por exemplo, a gente já tem um marco legal estadual, mas em nível nacional a gente ainda está com a lei em tramitação para dar o suporte a esse tipo diferenciado de organização para o trabalho, né? A economia solidária, assim, eu tive o privilégio de estar na coordenação do primeiro seminário mundial de economia solidária neste primeiro Fórum Social Mundial. No primeiro Fórum Social Mundial, nós fomos surpreendidos pelo tamanho desta pauta, pelo tamanho da riqueza organizativa que se tinha e pela diversidade que se tinha de organizações e a ausência de conceitos mais claros. E a partir dali que como a Suzy fala, se organizou os princípios, a forma de organização, Fórum Mundial de Economia Solidária, Fórum Nacional, Estadual, em nível municipal, regional, então formando uma rede organizativa extremamente importante. Tem vários governos que têm políticas específicas de economia solidária que a promovem. Em Novo Hamburgo nós temos uma coordenação de política pública do município, em que tem algumas ações nesse sentido. Em nível nacional e em nível estadual nós tivemos muitas políticas que atualmente estão desativadas. E a ausência deste marco legal nacional, ele cria um conjunto de entraves, dificuldades de registro, mas também tem uma carência de criar um sistema contínuo de apoio a estes empreendimentos, porque eles são muito ricos, propensos para gerar postos de trabalho. A inclusão, a emancipação de populações que estão excluídas do mercado formal de trabalho podem ser incluídas fortemente pela economia solidária. Então, existem maneiras de gerar postos de trabalho mais ofensivos nesse sentido. E nós tivemos, no Brasil, no mundo, nós tivemos uma riqueza bastante grande. A economia solidária ela surge da crítica também ao sistema convencional de cooperativas. Nós tivemos, o professor Cláudio falava da Revolução Industrial, nós tivemos os socialistas utópicos que pensaram, Fourier, por exemplo, organizou empresas cooperativas e colônias de assentamentos de produção coletiva. Saint-Simon foi um outro que esteve bastante envolvido nisso. Na Inglaterra, nós tivemos várias organizações e, a partir dessas formulações, dessas organizações, surgiu o sistema cooperativo. E no Brasil, nós tivemos experiências pioneiras. Na América Latina, a primeira cooperativa foi aqui em Nova Petrópolis, então no sistema de... Na América Latina. Na América Latina, a primeira foi aqui em Nova Petrópolis. Na nossa região. Isso, foi em Nova Petrópolis, e que ela viabilizou a organização dos antigos caixas comunitários que tinha, onde as pessoas que tinham dinheiro para emprestar, emprestavam através do caixa da comunidade evangélica ou católica, emprestavam para quem precisasse, tirava o banco fora disso. Uhum. E dali que surge o primeiro banco comunitário, que foi a primeira cooperativa aqui da América Latina. Por isso, usando os moldes do Sicredi, mais ou menos. Isso, da onde vem, o sistema se organizou, vem numa sequência, unifica em um sistema de cooperativas de crédito, a Sicredi, Cressol,
são organizações cooperativas que persistem até hoje. Nas cooperativas, os CPAs da agricultura familiar, em que eles colocam os meios de produção em comum, trabalham coletivamente, compram máquinas, equipamentos coletivamente, fazem agroindústria, vem desde o século passado e eles se complexificaram e vêm até hoje. E foi durante esses anos 60, anos 70, durante os governos militares, foram criados, foi mudado o sistema de produção da agricultura familiar diversificada para a agricultura mecânica e do binômio trigo e soja. E aí se criou o sistema de cooperativas tritícolas, que viraram grandes empresas. E elas foram criadas pelo Banco do Brasil, então a autogestão por parte dos agricultores quase não existia. Em várias regiões do Rio Grande do Sul não tinha condições de chegar a energia elétrica. A CE não atingia essas regiões, então foi criado o sistema de cooperativas de eletrificação rural, que hoje várias delas continuam, são grandes empresas, são grandes organizações, apenas algumas delas que são democráticas, internas, que exercitam de fato a democracia. Uma boa parte delas passou a virar empresas, basicamente, tem trabalho assalariado majoritariamente, e as decisões são muito centralizadas em gestores ou presidentes e assim por diante. Então, a economia solidária, nos anos 90, quando ela começa a surgir no mundo e começa nesse cooperativismo alternativo que se chamava na época, e junto com o cooperativismo mais urbano das organizações de trabalhadores, empresas autogestionárias que surgiram. Nós temos no Brasil a Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogestionárias, ANTEAG, e de participação acionária, que são formadas de empresas que faliram na crise dos anos 90 e que os trabalhadores assumiam a massa falida e transformavam em empresa autogestionária. Nós temos vários exemplos bons. Fogões Geral, não é? A Geralcop, nós tivemos a CTMC de Canoas, que infelizmente com a ruptura dos contratos que a Petrobras fez na fabricação de navios e partes de plataformas de petróleo no polo de Rio Grande, a CTMC entrou em crise e não conseguiu mais continuar trabalhando, mas estiveram com 700 e poucos trabalhadores envolvidos nesse. Tem ainda alumínios Alumínio econômico. Nós temos na indústria do calçado. Então, a gente tem muitas organizações nesse sentido que não são só organizações pequenas. Quando se fala de economia solidária, pode-se ter a ideia de que são organizações de produção de artesanato, de alguma comida, de algum serviço alternativo. Não, podem ser organizações grandes, podem ser empresas solidárias de tamanho médio ou grande, com ampla produção, com alta tecnologia, o universo das tecnologias, a cooperação, elas viabilizam muitos trabalhos nesse sentido, na área da comunicação e assim por diante. Tem muitas organizações mundo afora que são organizações que trabalham com a perspectiva da organização produtiva alternativa, sem hierarquias, sem predomínio do capital sobre o trabalho, sem exploração do trabalho, com o comércio do preço e o consumo solidário e o consumo responsável também da sustentabilidade. Então, tem um universo bastante grande hoje de organizações nesse sentido. Bom, então a gente pode dizer que a economia solidária ela surge para, de certa forma, ser um contraponto ao modelo capitalista concentrador? Ela reconhece, na verdade, ela surge dentro desse cenário, né? Principalmente no pós-revolução industrial e justamente pelo endurecimento das relações econômicas, né? Relações de trabalho, pela desigualdade. E aí, nas brechas desse sistema, né? De certa forma, vinha oprimindo os trabalhadores, eles acham brechas para se organizar de uma outra maneira, né? E pretendem com isso influenciar na cultura, na forma de fazer economia, né? Para que ajude a transformar ou, quem sabe, humanizar mais esse sistema, né? Se não substituir no curto prazo, né? Entendendo como também uma prática cultural,
mas agir sobre ele de forma a humanizar mais as relações econômicas, né, e as relações de trabalho e poder ter uma forma de organização do trabalho e da economia comprometida com a geração da vida acima de tudo, né, com a sustentabilidade também ambiental, não só econômica, né? Então a economia solidária ela se percebe dentro do capitalismo, não nega que está, não é um outro mundo à parte, é um outro mundo dentro, né? Uma reação no modelo, uma reação. Vive-se uma economia de mercado e ali que se atua dentro, mas pode se superar. É uma reação a um modelo concentrador. Isso. Né? Aquele Mas é uma visão concentrador de riqueza. diferente, é uma visão diferente de sociedade, né? Onde, e isso às vezes é difícil de a gente conseguir entender, onde o que está em primeiro plano é o ser humano, é a pessoa, né? Não é o capital. Né? Quer dizer, a pessoa vale por aquilo que ela é como pessoa, como ser humano, pela sua criatividade, não é pelo aquilo que ela tem. Né? Então, e isso muitas vezes causa um certo desequilíbrio em alguns, né? De conseguir entender como é que a pessoa vale por aquilo que ela é como pessoa, como ser humano, o resgate disso, né? Eu não sou somente um trabalhador que vende a minha força de trabalho para alguém que quando não quer mais, por causa da minha idade, assim, pega assim, manda embora e substitui por outro, né? Essa visão distorcida, tem que terminar com essa visão, né? Na minha percepção, tem que terminar com essa visão. O ser humano é o centro, e aí entra assim, tudo na nossa vida gira em torno de economia. Né? Então, que economia é essa que está aqui, em que alguns podem comprar uma série de produtos e outros não? Né? Não podem comprar, não têm acesso a certos, ao mínimo necessário. Então, a economia solidária não, ela é para todos. Né? Ela cria um nível de diálogo, de todos, entre todos, para todos, e nessa construção coletiva, né, onde eu sempre repito, o eu não é o mais importante. O mais importante somos nós. Né? Nós é que somos os importantes. Nós é que temos a força do coletivo, do trabalho. A gente costuma comparar a economia solidária com as empresas tradicionais, convencionais. Em empresas convencionais, em empresas onde predomina o capital sobre o trabalho, todas as empresas operando no mercado, e a economia solidária também opera no mercado, porque é claro, esta economia que nós... Ela não está descolada não está descolada, não dá para criar um mundo econômico à parte, embora se possa criar formas alternativas de organização do trabalho e da produção. As empresas capitalistas, elas precisam gerar diferenciais competitivos. Elas competem uma com a outra, e no centro está a capacidade de mobilização da criatividade dos trabalhadores em ajudarem a criar esse diferencial competitivo das empresas. Na economia solidária, na economia da cooperação, se trabalha muito mais do que com vantagens competitivas, se trabalha com a vantagem cooperativa. Ou seja, todos sendo sócios, todos participando, todos são mais capazes, uma cooperativa é capaz de mobilizar melhor e mais a criatividade dos indivíduos, a participação dos indivíduos, e se torna uma organização, uma empresa solidária tão ágil, tão eficaz ou melhor do que uma empresa convencional, do que uma empresa capitalista, porque o retorno do trabalho também é viabilizado ali. Então a gente chama da construção de vantagens cooperativas. Vamos trabalhar melhor essa questão de vantagem cooperativa. Eu gostaria que você abrisse um pouco mais essas questões. Uma das vantagens, né, cooperativas, por exemplo, é que você, apesar de se relacionar com o mercado, você prioriza, na verdade, o atendimento das necessidades e objetivos das pessoas envolvidas, né? Então, o mercado, ele não é o grande mestre, a gente se relaciona com ele, né, economicamente como qualquer outro agente, né, qualquer outro ator da social,
mas o objetivo disso é atender as demandas Das pessoas. das pessoas envolvidas, né? Então, assim, eu não preciso ter o carro do ano, mas eu preciso, de repente, de um veículo para responder às necessidades do indivíduo e da empresa, né? Cooperativa. Eu não preciso ter o carro da melhor marca, né? Eu preciso ter um objeto que atenda às necessidades de transporte. Então, eu passo a responder às necessidades das pessoas e não aquilo que o inconsciente coletivo, né, me dita através, seja das imposições mercadológicas ou de outras imposições sociais, né? Eu passo a usar das relações econômicas para responder às minhas próprias necessidades e do meu coletivo de trabalho, né? Eu não estou subjugada ao mercado, eu interajo com o mercado. Né? E como publicitária, vem desse processo do outro lado do balcão também, né? Exatamente. A gente sabe o quanto apelativo pode ser o mercado quando ele quer estabelecer uma determinada prática de consumo em função de da operação de determinado segmento econômico, né? Então, assim, consegue, né? E consegue impor um determinado consegue padrão, porque se tem um avanço muito grande já nessa área, né? Sim. Mas se eu tenho consciência de que eu não estou ali para reagir às demandas do mercado, mas eu estou no mercado para suprir as próprias demandas do coletivo, eu consigo ser proativa no mercado. Eu consigo criar minha própria dinâmica de relação com o mercado, né? Então, é outra lógica que se estabelece. E como a gente pode empreender nesse mercado? Quais são as oportunidades? Eu gostaria de saber, por exemplo, a economia solidária está ligada, o senhor falou sobre artesanato, como uma coisa, uma das questões que poderia ser artesanato, como ter uma produção industrial. A agricultura familiar, como há essas interações, né? E quais são as possibilidades de empreender nesse contexto de economia solidária? Começar? A nível de Rio Grande do Sul, a agricultura familiar e a economia solidária, eu diria que é um casamento perfeito quase, né? Porque historicamente, né, nós temos aqui apoiados quase 5.000 projetos de agricultura familiar a nível de Estado via entidades sociais. Né? Então, está junto. E claro o conceito de agricultura familiar é bem entendido hoje, né? Mas também demorou bastante tempo até ser assimilado socialmente ou culturalmente, né? Sim, o Pronaf, socialmente, o sim. sistema de apoio à agricultura familiar, o conceito, ele foi criado em 1994 a 1996. Então, ele é recente e bastante consolidado na atualidade. Mas já aceito de culturalmente, diferente do termo, por exemplo, economia solidária. Sim. Mas, sentido. Bem mais evoluído já a compreensão. O marco aceitação, regulatório todo ele tem precisão, mas o sistema de apoio à agricultura familiar consolidado na década de 90, ele permitiu um arranjo institucional de apoio de políticas claras, de crédito, de assistência técnica para a agricultura, de apoio ao consumo e assim por diante. Então, tem programas bastante claros nesse sentido que a economia solidária ainda não tem hoje. Mas o que o Cláudio fala... Cláudio fala, concluir, né, também, né? O que o Cláudio falava é extremamente importante. Essas redes que se formam entre a agricultura familiar e organizações urbanas. As redes de cooperação, elas são extremamente importantes. Então, se não se estabelece para dentro das cooperativas um tipo de organização, para fora das cooperativas também a priorização das redes de solidariedade, também interorganizacional, que é extremamente importante que a agricultura familiar tenha aos montes. E a agricultura familiar, ela está enraizada na história do Rio Grande do Sul, né? Claro, agora com a ascensão da soja, milho, aí, né? Monocultura. As monoculturas, né? Teve um impacto muito forte, mas assim, nós temos essa característica, né, da agricultura familiar, né? Estou lendo até agora um livro que é a Saga do Vale dos Sinos, né, de um professor que fala muito sobre isso, né, dos primeiros agricultores, colonos, imigrantes que vieram para cá, que produziam, né, e eles produziam, olha, o que eu estou produzindo, eu tenho a mais,
troca contigo. O excedente. Os excedentes, os clubes de trocas que eles iam criando quanto a isso, né? Em cima disso. Não necessariamente com capital, com a Não, né? não dinheiro, necessariamente com capital. Né? A troca Os de clubes... Uma prática solidária também. Sim. Né? E hoje nós temos também os bancos sociais, né? Já tem os bancos sociais. Aqui no Rio Grande a coisa não está muito meio capenga ainda. Nós ainda não temos hoje um banco com uma moeda social que seria Forte, né? forte. Tem iniciativas. Iniciativas, né? Mas assim, que congregue, por exemplo, a nível de Estado, não avançamos ainda tanto nisso, né? Há poucos dias estive em Porto Alegre, lá na cooperativa Univens, né? E eles têm vinculado a cooperativa, que já é uma cooperativa de acho que mais de 20 anos, eu acho, se não me engano, né? Univens, que é uma cooperativa de costureiras, né? Que faz a confecção da Justa Trama, que é da cadeia do algodão orgânico, né? E eles estão fazendo a experiência de um banco comunitário, que é uma experiência muito bacana de se conhecer, assim, muito bonita, porque eles já estão com pequenos créditos, né, aporte de créditos de 250 a 500 reais, né, e numa comunidade bastante carente, né, que é dentro do bairro Sarandi, e com isso, com essa pequena experiência de crédito, que eu acho que esse ano conseguiu fomentar aí cerca de 50 acessos a créditos, as pessoas conseguem fazer aquela melhoria necessária para poder produzir o pão caseiro, para vender na sua esquina, na sua vizinhança, né? Gerar renda. Então, assim, são experiências de crédito quase que sendo incubadas ainda, né? A gente tem também o Banco da Cascata, que é também em Porto Alegre. São experiências de crédito comunitário e já tem adesão dos comércios do entorno, que a moeda social circula naquele entorno e fomenta a atividade econômica já e possibilita que as pessoas tenham acesso a um recurso, por exemplo, para fazer uma pequena reforma ou para comprar insumos para a sua produção, sem necessariamente acessar o crédito, o mercado financeiro convencional, né? Então, parece pouco, mas na vida de uma comunidade, se 50 pessoas têm acesso a 500 reais, tu começa já a fazer um movimento econômico, né, significativo. E é a produção que sacia a fome das pessoas, né? A pequena produção é a que responde às necessidades mais imediatas, né? Ou seja, essencial à vida, né? Acho que aí uma questão interessante isso, né? Um grupo, um empreendimento de economia solidária não consegue ter acesso a, por exemplo, a linhas de crédito, né? Porque o conjunto de exigências, né, o grupo acaba não tendo, são grupos que não têm lá um grande capital, mas se precisam comprar uma máquina, um equipamento que vai melhorar a sua produção, vai melhorar a qualidade, com isso melhora a sua renda desse grupo, vai pedir um empréstimo para uma instituição financeira, né? Aquilo que eles pedem de garantia, mas não se consegue. Então, não existe uma legislação para esse tipo de empreendimentos, uma legislação específica, né? Aí entra a questão do marco legal nacional, o marco regulatório do terceiro setor foram quase 12 anos de discussão até sair. E ele é perfeito? Não é perfeito, né? Mas já foi um avanço, né? O marco regulatório do terceiro setor, 12 anos de discussão e mudança, mas processo muito lento, podia ter sido bem mais rápido. Agora, essa questão da economia solidária é um desafio também, que não avança tanto quanto a gente gostaria que avançasse, não? Bom, professor, por favor. Não, é que a sistemática de organização da economia solidária ela é uma forma inteligente e eficaz de gerar postos de trabalho, de viabilizar empreendimentos. E, infelizmente, o Estado não enxerga isto como política de Estado contínua para isto. Então, despotencializa a geração de empreendimentos nesse sentido. O Brasil, para se ter uma ideia, o Brasil com empreendedores novos, o Brasil, em 2010, foi o maior
foi o país com percentual de população adulta que teve maior índice de empreendedores do mundo. Em 2010. Em 2010. Desde 2008, desde quando a taxa anual de empreendedorismo é medido no mundo, no Brasil, é feita através do SEBRAE, existe uma metodologia de verificação. De 2008 até 2012, o Brasil estava sempre entre os 3 primeiros, fruto ainda da política que teve a política do MEI, por exemplo, do Registro de Negócios Individuais. Se a gente tivesse uma política parecida com um marco referencial contínuo, estável, que permitisse o registro de empresas que são coletivas, que são empresas solidárias, e que tivesse fundos dos bancos públicos ou dos bancos privados que continuamente financiassem, seja com aval solidário, seja através de outra forma garantidora de empreendimentos, nós teríamos uma eficácia de organização de empreendimentos muito maiores do que do MEI, porque no MEI é um empreendimento individual, enquanto que empreendimentos coletivos poderia se viabilizar com maior qualificação organizativa, produtiva, com maior aporte de recurso e viabilização de postos de trabalho, não de empregos, mas de postos de trabalho, de associados de uma forma melhor. Essas organizações que estão lutando para viver, para sobreviver, estão lutando contra tudo isso. Estão lutando contra um sistema econômico, estão lutando contra toda uma política pública que não a compreende, não a inclui em aportes que possam fomentá-las, lutam contra o acesso a capital básico, para capital inicial para a sua atividade produtiva. Na área da agroindústria ou da produção de alimentos, luta contra um sistema sanitário que não os compreende, que exige que tenha que ter as condições sanitárias viabilizadas às de grandes empresas, né? Por exemplo, pé direito de 3,5 metros, fora outras regulamentações que não são necessárias para a qualidade do produto. Né? A economia solidária não está pedindo que tenha flexibilização de sanidade dos produtos que produzem, de lisura dos processos, nada disto. Só estão reivindicando um espaço, uma condição de produção de acordo com a característica que possa ser viabilizada em pequena escala, em média escala ou grande escala. Nos estágios iniciais, todas as dificuldades são voltadas contra estes grupos para surgirem. Então, esta é a grande dificuldade de se compor uma nova legislação, sistemas contínuos que possam ser nacionais, estaduais, municipais, mesmo quando se tinha nos governos nos 2 governos Lula, nos 2 governos Dilma e ainda no governo Temer, teve uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas esta secretaria ela aportou uma boa parte de políticas de apoio, mas elas eram circunstanciais, eventuais. Não se criou um sistema contínuo de política de Estado para aporte da economia solidária, assim como a agricultura familiar tem. A agricultura familiar tem um sistema, tem um programa que é o PRONAF e tem um programa de apoio à agroindústria. Então, se conseguir construir este marco regulatório em nível nacional, em nível estadual, em nível regional, local, se consegue abarcar e incluir empreendimentos e viabilizar inclusão econômica de parcelas significativas da população, o que é absolutamente necessário. Hoje, a nossa região precisa pensar seriamente isso. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na Câmara sobre o segundo seminário de desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo. Repensar o desenvolvimento de Novo Hamburgo na medida que a gente caminha para ter 100 anos, nesse selo todo da cidade, ao completar os seus 100 anos, não ter esses problemas de exclusão de pessoas, problemas de infraestrutura, problemas sociais e assim por diante. Então, a mobilização de todas as organizações nesse sentido. Uma das linhas bem claras que a gente precisa pensar para o desenvolvimento da nossa região é a que inclua pessoas. A indústria 4.0 atribuída ao couro calçado,
ela vai retirar mais gente do trabalho. Nós temos em Novo Hamburgo uma população adulta com aproximadamente 51% da população adulta com mais de 25 anos em Novo Hamburgo não tem o ensino fundamental completo. É muito difícil incluir uma população com baixa escolaridade em atividades econômicas de mercado com centralidade em alta tecnologia, em automação industrial, em informatização produtiva e assim por diante. A economia solidária não pode fazer milagres de incluir todas as pessoas, mas ela pode organizar e operar, seja em nichos de mercado, seja no mercado geral, seja nas áreas tecnológicas também, incluindo mais gente, porque ela tem uma dinâmica que atua dentro do mercado, mas ela... Uma plasticidade, né? Ela tem uma plasticidade maior na forma organizativa de inclusão de pessoas e operar numa dinamicidade grande. Por exemplo, nós, no plano estratégico que nós fizemos este ano, nós estamos da economia solidária de Novo Hamburgo, nós apontamos que a gente precisa atuar em novos setores. Um dos setores que a gente acha que é extremamente importante e se está trabalhando para organizar, está em vias de organização, é no setor de serviços. Nós temos um conjunto de trabalhos e serviços urbanos, de profissionais urbanos, seja de cuidadoras de idosos, seja de faxina de casa, seja de trabalho doméstico, seja os serviços na área de saúde, na área de educação e assim por diante, que podem ser providos por um sistema de organização em cooperativas. Nós temos empresas de trabalho feitos no sistema convencional e que altera os serviços terceirizados, eles são, no sistema convencional, ele altera a composição do capital da empresa, facilmente mantém os trabalhadores iguais. Na instituição que eu trabalho, a Liberato, tem uma empresa contratada, tem empresas contratadas que alteram as empresas de tempo em tempo, os profissionais permanecem os mesmos, mas a cada alteração de empresa, por uma razão ou outra vai à falência, os trabalhadores sempre perdem. E eles não conseguem ter a percepção e a auto-organização para que aquele trabalho realizado retorne na remuneração deles e não de empresários que abrem e sonegam muitas vezes. Não pagam os direitos devidos àquele que está prestando aquele trabalho. Exatamente. Então, esta auto-organização a gente consegue ter bastante oportunidades. Bom, eu teria que fazer um intervalo, mas pelo adiantado da hora, a conversa está boa. Acredito que é de consentimento de todos que nós não façamos esse intervalo, que possamos continuar então até às 15 horas o programa. Sim. Tudo bem. Perfeito, tudo bem. Qualquer coisa a gente toma uma água e complementa, né, e vai adiante. Cláudio, gostaria de tu explicasse um pouco o papel do Conselho Municipal, né, de Economia Solidária, do qual tu é presidente. Né, qual o papel dele na nossa sociedade hamburguense? Bom, o Conselho se reorganizou, né, agora de um ano e pouco para cá, né, voltamos, né, a lei já existe há bem mais tempo, mas o Conselho não estava devidamente organizado. Então, a gente está nesse processo, assim, até num processo de reformulação da Lei Municipal de Economia Solidária. A gente fez um trabalho, ela foi reescrita, né? Ainda não foi enviada, mas ela está em processo. Está em processo, né? Tudo mais. Então, um pouquinho nesse sentido. Mas a função do Conselho, né, é de tentar ver assim, de tentar criar, né, novos empreendimentos com pessoas com uma capacidade de compreensão da importância do que é e da importância da economia solidária, tá junto, de trabalhar em busca de políticas públicas, da criação de políticas públicas específicas para a economia solidária dentro do município de Novo Hamburgo. Né? Então, busca um pouco esse sentido de trabalhar a compreensão, mas também assim, de buscar o fomento, né? Então, e também, claro, né, de fiscalizar, né, recursos que vêm, né, agora vem
veio uma verba parlamentar aqui de R$100 mil, e daí, então o conselho é que vai ver se realmente essa verba vai ser aplicada aonde foi, nós temos cópia do projeto, tudo mais. O conselho também tem essa função de fiscalizar, né, se as ações que estão sendo executadas estão de acordo com aquilo que foi planejado, no caso do recurso. Né? Então, basicamente, o conselho é isso, é trabalhar entendendo essa questão de construção de políticas públicas, né, para o fomento da economia solidária dentro do município de Novo Hamburgo. Né? E fiscalização. Né? Sim. E a Suzy, que representa, né, a nossa representante gaúcha no Fórum Estadual. Então, eu gostaria que tu também explicasse um pouco o que é o Fórum, como ele trabalha e como ele se organiza, né, a partir dessa visão estadual, embora que tu seja a nossa representante, mas tem uma visão, né, do Estado todo. Sim. Na verdade, como a gente tem instâncias municipais, aqui no Vale dos Sinos a gente tem uma instância do Fórum, o que é o Fórum? Né? O Fórum ele é uma instância de articulação que pressupõe a participação ou abre a possibilidade de participação de empreendimentos formais ou informais, né, de economia solidária, e que dentro do fórum seria o sujeito com mais poder, digamos assim, né, dentro da especificidade de como se dão as relações de poder dentro da economia solidária. Mas, digamos, o ator mais importante seriam os empreendimentos de economia solidária. Mas ele é um espaço de articulação também com a gestão pública, né? Então, o gestor público pode participar, deve participar do processo de debate dos fóruns municipais. E também as entidades de apoio e fomento, como a gente tem a própria Liberato, a entidade na qual eu participo hoje, que é a Associação Cantalomba, que também é uma entidade de apoio e fomento à economia solidária, e outras, né, como a Fevale, que também atua na área. Né? Então, entidades de apoio e fomento são, em geral, universidades e outras organizações que têm o tema como uma estratégia para alavancar o desenvolvimento local e tal, né? Então, o fórum é um espaço de articulação desses atores, né? E ele tem a instância municipal, depois ele tem a instância regional, a gente tem o Fórum do Vale dos Sinos aqui, um dos mais fortes do estado, que reúne 5 cidades aqui do eixo de Novo Hamburgo até Canoas, né? Um dos mais ativos e propositivos. E depois, assim, a gente tem ativos no estado hoje 7 fóruns regionais. E a instância estadual, então, ela organiza o debate desses fóruns regionais. Né? Então, tem representantes, deveria ter representantes desses diferentes sujeitos, né? Que são os empreendimentos, as entidades de apoio e fomento e dos gestores públicos. Cada um poderia se encontrar, se reunir, fazer o debate da sua instância. Hoje a gente tem desarticulado o fórum de gestores por uma série de dificuldades aí na forma de entender e de realizar a política nos municípios, a política de economia solidária, né, nos municípios. A gente está enfrentando essa dificuldade do Fórum de Gestores se articular e as entidades de apoio e fomento, elas têm uma rede própria e que se reúne, debate e traz para dentro da instância estadual, então, o ponto de vista e a representação do debate das entidades de apoio e fomento, né? Então, no Vale dos Sinos, a gente sempre estimula, é um fórum muito propositivo, estimula a participação do máximo de entidades possível para que a gente possa construir, de fato, uma outra economia, né? Uma economia possível e mais justa, né? Tu és membro também do Conselho, do Conselho Isso, do Municipal. Conselho. Isso. O Fórum Gaúcho, ele tem assento, só para completar essa primeira etapa, o Fórum Gaúcho ele tem assento numa macro-regional que reúne aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e depois a coordenação nacional, né, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, os debates, eles passam por todas essas instâncias, né, pensando as políticas de economia solidária para o país, né? Então, aqui no município, eu integro também o Conselho Municipal representando a Associação Cantalomba, né? Que é uma associação, é uma entidade associativa também. Professor Pedro, o senhor também é membro ou ainda não? Do Conselho, represento com muito orgulho a Fundação Liberato no Conselho, como uma das entidades de apoio à economia solidária. A Liberato mantém já há anos uma feira semanal
também de comércio de produtos da economia solidária lá na escola. Incentiva, fez algumas atividades de formação e colabora no apoio à organização municipal. Como, por exemplo, temos colaborado na elaboração do plano municipal de estratégico de economia solidária, 2019 a 22, né, com metas em todas as áreas, e também no plano de formação integral e diferenciada que nós elaboramos, que é uma das formas de a gente qualificar o processo organizativo, porque uma é a condição de organização que se precisa buscar, e a outra é a condição de ruptura de cultura que os indivíduos têm que ter. As pessoas foram historicamente formadas para serem individualistas, para serem empregados. Mesmo as escolas não formam empreendedores individuais ou solidários, mas formam empregados, né? Mão de obra. Mão de obra. Ou patrões, né? Dependendo da escola. Ou patrões. ou patrões. Mas se ainda fossem para serem empreendedores individuais ou principalmente coletivos, ajudaria muito. Então, a gente precisa construir uma nova cultura. Então, uma das ações importantes definidas no plano estratégico que nós elaboramos pelo Conselho no início deste ano para a economia solidária de Novo Hamburgo está que é esse plano de ação, né? Um plano importante. Nós ficamos 2 dias no seminário muito representativo, que nós tivemos reunidos e nós elaboramos, identificando desde quem nós somos até qual é a perspectiva dentro do cenário econômico que nós vivemos e a necessidade de a gente ser mais eficaz, mais eficiente, e um conjunto de ações estratégicas, num plano de ação estratégica que a gente elaborou. E dentro desse plano, dentro das ações estratégicas, um anexo é o plano de formação da economia solidária de Novo Hamburgo, que nós chamamos de plano de formação integral e diferenciado. Integral porque forma em todas as dimensões que os grupos, que os indivíduos necessitam, desde uma nova cultura, uma nova forma de ser, até as aptidões de fazer a autogestão, a auto-organização com qualidade de produto, com qualidade de organização, com qualidade de operação no mercado, noções boas de marketing, né? E de posicionamento relacional com os consumidores, com os indivíduos, trabalhando sempre de uma forma muito coesa, muito articulada. Então, nós temos um plano de formação que visa formar grupos iniciais, né? Para todas as pessoas que têm interesse em conhecer o que é a economia solidária, como é que funciona, como é que faz. Um plano de formação de agentes ou lideranças autogestionárias dos grupos, que nós temos como meta realizar a formação de 30 líderes este ano ainda, em todas essas, um curso de formação de 60 horas em todas essas áreas de gestão, de organização, de percepção do que é de fato a economia, marketing, organização processual, finanças e contabilidade, toda essa condição. E também uma estratégia de formação de quadros municipais, de lideranças que possam manter o Conselho funcionando qualificadamente, que possam estabelecer diálogos da economia solidária com as cadeias produtivas, com os empresários da região, com o setor público, com as organizações, com os parlamentares, para a gente qualificar não só a organização em si, mas também criar um ambiente propenso para o desenvolvimento da economia solidária no todo do desenvolvimento da cidade, que é isto que se visa fazer. Então, acho que nós damos um passo muito importante. A Liberato foi parceira nisto, mas estiveram todas as outras organizações junto, colaborando. Tiveram 2 vereadores aqui, o vereador Enio Brizola e a vereadora Tita estiveram juntos, tiveram alguns assessores juntos. Prefeitura Municipal esteve presente na elaboração, e todas as organizações de apoio e muitas organizações, representação de todos os segmentos organizativos da cidade.
foi um momento, de fato, muito importante que nós tivemos. Durante a Mostra Tech deste ano, nós vamos fazer o segundo seminário de economia solidária. Nós fizemos no ano passado um seminário que foi muito importante, 2 dias, 2 manhãs de formação. Tiveram aí, Cláudio, mais de 100 pessoas participando ativamente. E este ano nós queremos fazer um seminário da mesma forma, qualificado. Mas não é este seminário. Este aqui é o plano. O Esse é o seminário faz parte do plano. Né? Tem seminários específicos, mas além não temos desse... a data ainda, nem local ainda sobre este seminário. A gente não pode... Não, durante a Mostra Tech. Vai ser realizado durante no a Mostra espaço Tech. da Mostra Tech? Isso, durante a Mostra Tech, no espaço da Mostra Tech. E os cursos de formação, nós não Os temos cursos as e datas. as oficinas, né? Cursos e oficinas estão sendo organizados, também deverão iniciar em agosto. Sim. Mas esses cursos e as oficinas são para público dirigido já na organização. O seminário inicial, este de nível básico, ele pode ser demandado por qualquer grupo, associação de moradores, uma comunidade religiosa, um grupo de pessoas que quer desenvolver uma atividade de produção, de comércio, de consumo solidário, pode estar contatando e se faz esse seminário para compreender melhor o que é a economia solidária, como é que funciona esse por diante, e dali para a gente passa a participar no todo da atividade. Bom, e a prefeitura já abriu, né? Então, já tem oficinas de economia solidária abertas, né? Esta começa agora em agosto. Isso. Agora é agosto. Agosto todo. Tem programa... uma chamada no jornal hoje também, né? Sobre isso. Essa é mais focada na produção de vestuários, eu vejo pulseiras, tricô, crochê. Técnica de produção, né? Mais voltada para a produção, né? Específico na produção. Bom, a gente pode falar em números, por exemplo. Quantos projetos temos voltados à economia solidária aqui em Novo Hamburgo? Vocês têm alguma ideia, algum número para apresentar? Na região? Novo Hamburgo nós temos mais de 250 empreendimentos, pequenos empreendimentos. Né? Mais de 200? Mais de 250. É um número... As reuniões... É bom ou é ruim esse número? Como a gente pode dizer? É bom? Para mim, um número... pode ser bom, mas é significativo? É significativo, sim. Pode ser. Tem muito mais campo. É uma parcela significativa da população, né, que gera já entendeu isso. Trabalho e renda a partir desses empreendimentos. Né? E quais seriam esses, dentre esses 250, o que a gente pode citar? Nada de atividade, de empreendimento. Nós temos panificação, nós temos panificação, doce, roupas para cachorro, né? Cooperativa de catadores. A cooperativa de catadores, que claro, essa é uma... Agricultura. Mas às vezes passa batido, as pessoas não veem como economia solidária, assim como a agricultura familiar, né? A gente tem cooperativa de agricultura familiar, a gente tem as organizações ainda que informais dos agricultores, onde reúne 2, 3 famílias próximas para fazer feira. Isso é economia solidária. Né? A Feira Viva. A Feira Viva, o Grupo Araçá de Abastecimento Consciente, né? Que é um grupo que hoje já tem... Quantos o número atualizado, Cláudio? Cerca de 100 pessoas? Inscritas, sim, entre consumidores e produtores e prosumidores, que produz e consome dentro do grupo, né? É um grupo de abastecimento, né? E que prioriza o produto orgânico e quando não tem o orgânico, né, um produto similar regional, local, né? Desde que seja essencial para a vida, né, desse coletivo, que o coletivo priorize. Tem uma lista de mais de 500 itens que podem ser consumidos, né? Então, essa é uma experiência extremamente rica que está acontecendo aqui, né, dentro da nossa cidade e que possibilita que eu consuma um produto orgânico pelo preço quase que eu consumisse direto do produtor. Tem ali uma pequena taxa que é administrativa, não visa lucro, né? Processo de organização totalmente autogestionário. Não tem um intermediário, o intermediário é o próprio consumidor que está inserido no coletivo, que não visa lucro, né? Então, assim, é um processo extremamente democrático do ponto de vista de poder facilitar o acesso a produtos
principalmente de alimentação com qualidade, né? Produto orgânico que eu compro e sai para mim na minha cesta do mercado quase pelo preço do convencional do mercado, né? Com veneno e tal. Eu tenho acesso ao orgânico pelo preço quase do convencional. Né? Mas não se restringe apenas a produtos. A gente também pode falar, por exemplo, da indústria criativa, entretenimento, por exemplo, a Casa da Praça. É uma iniciativa também, pode ser considerada dentro da economia solidária. A Associação Cantalomba, por exemplo, que é a associação que eu participo, ela é uma associação cultural, né? Que ela Ou seja, reúne o produto artistas. é um entretenimento. Ele tem educação também, porque ela ensina também, né, a arte, mas ela também reúne artistas, reúne, né, produtores culturais. Então, ela também pode gerar projetos de renda a partir, né, do desenvolvimento de ações coletivas dos próprios integrantes da associação. Então, ela tem muitas possibilidades, na verdade, a economia solidária. Eu acho que essa colocação é interessante. E eu queria ilustrar, na verdade, porque aqui no Estado a gente tem um mapeamento, aquele último mapeamento da Unicinos, que já está um pouco defasado, mas a gente tem um número bem interessante, que a gente tem ali no último mapeamento mais de 260 mil pessoas no Estado, ou seja, uma Novo Hamburgo vivendo no Estado do Rio Grande do Sul, mais do que a população da cidade de Novo Hamburgo, vivendo no Estado do Rio Grande do Sul a partir da Organização Econômica Solidária. Né? E a gente às vezes acha que somos tão pequenos, né? Podemos ser maiores, com certeza, e isso fará bem para a nossa sociedade. Agora, não somos tão pequenos. Somos discretos. E o tempo nosso parece que foi pequeno, né? Nós tivemos, já completamos 60 minutos de programa discutindo um tema que me parece bastante interessante, importante, e para mim também é uma novidade. Eu desconhecia bastante elementos. Nós participei de uma primeira reunião há um tempo atrás, por isso tive interesse em pautar esse debate da economia solidária, mas acredito que nós vamos avançar nele em outras oportunidades. Gostaria então que a gente agora começasse eu vou pedir as suas considerações finais, professor Pedro, depois dos nossos convidados, porque a gente infelizmente está se encaminhando ao final do nosso programa. Está bem. Não quero agradecer mais uma vez a você, a TV Câmara, por esta oportunidade deste debate, que ele é extremamente importante. E a gente precisa mobilizar todos os recursos possíveis, todo o esforço possível, para construir um desenvolvimento que seja sustentável, seja justo, com atividades econômicas que incluam as pessoas, que a gente encontre maneiras de produzir que não ampliem o aquecimento global, porque a gente está numa situação bastante complicada, o mundo está se deteriorando no seu todo, e principalmente que a gente tenha também novas relações de consumo. Nós temos que repensar o significado dos consumos. Se nós continuarmos consumindo, aliás, se consumíssemos todos como consome a classe média norte-americana, nós precisaríamos 2,5 planetas. Então, a gente está hoje consumindo 1,5 planeta, mantendo quase metade da população em condição de subconsumo. Não é à toa que eles estão fazendo grandes investimentos nas viagens, né, interplanetárias. O pessoal está começando a olhar os outros planetas. Estejam procurando um outro lugar para ficar. Nós queremos ficar aqui, a gente gosta da nossa cidade, a gente gosta do nosso planeta, a gente gosta da nossa vida, mas a gente tem que conseguir viver aqui. Né? A gente tem que conseguir viver aqui e viver de uma forma diferente. A economia solidária tem essa filosofia, essa concepção de colocar significado no consumo, de colocar significado nas relações humanas de produção, nas relações de trabalho e qualificá-las. A vida é mais importante e ela é mais rica do que a gente se escravizar em atividades sem perceber o que a gente está fazendo. Então, se perguntar sobre o sentido daquilo que a gente faz, sobre o sentido daquilo que a gente consome, sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente estuda, ela é fundamental. E a economia solidária tem isto, uma economia alternativa, uma economia que possa ser diferente e ela é possível e ela é necessária no mundo. Se nós tivermos 10%, 15% da economia do mundo sendo solidária,
o mundo já será muito diferente. Então, é nesse sentido que a gente caminha. E Novo Hamburgo estamos muito animados com a qualidade que nós estamos conseguindo imprimir no funcionamento do trabalho do Conselho, graças ao trabalho de todas as organizações que estão acompanhando, participando junto, o empenho dos indivíduos em fazer acontecer esta nova economia. Perfeito. Suzy, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço muito, em nome da Associação Cantalomba, a oportunidade de poder estar contribuindo com esse debate. A economia solidária, a gente precisa falar nela. Ela ainda é muito incompreendida no nosso meio social. A solidariedade, ela é algo bonito e desejável, mas por vezes confundido com a caridade. E no âmbito da economia solidária, a gente está falando de produção econômica solidária, ou seja, outra relação econômica dentro da geração de trabalho e renda, né? E da geração e da organização da vida para as pessoas. Então, é preciso distinguir, ainda há confusão nos conceitos, né? O uso da solidariedade é muito confundido com as campanhas solidárias, né? Campanha de arrecadação de agasalho e tal. Não se entende o que é uma prática econômica solidária ainda, se desconhece, né? Então, é preciso avançar nesse debate, é muito bom que tenha este espaço, né? E que a gente possa estar trazendo essa informação para a nossa comunidade, para que a gente possa avançar com a economia solidária. Só eu queria acrescentar que nesse debate do consumo, né, que o Pepe Mujica já dizia, né, que a gente não paga o que consome com dinheiro, a gente paga com a vida que a gente dedica para ganhar aquele dinheiro, né? Então, assim, a economia solidária, ela traz esse plano da consciência, a consciência sobre o que se faz, né? Consciência sobre o que se produz e o que se consome, né? E o que se gera com isso. Perfeito. Professor Cláudio, nosso presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária. Claro, primeiro, tem que agradecer a oportunidade, sempre estar junto, poder conversar um pouco sobre a economia solidária. Também ter presente assim que um termo que me instiga muito, é o termo que o professor Pedro usa muito nos nossos encontros, é que a economia solidária deixe de ser uma economia de periferia, né? Isso me instiga muito, ela tem que deixar de ser uma economia de periferia para estar um espaço mais central. E se a gente perguntasse hoje, a economia solidária dentro do PIB de Novo Hamburgo representa o quê? Né? Talvez seria difícil definir até, né? Seria talvez muito difícil definir, né? Qual é o espaço que ela ocupa hoje, tendo um número grande de empreendimentos e não tem essa força. Então, a gente agradece essa oportunidade. O Conselho sempre está aberto para quem quiser participar das reuniões. As reuniões são abertas, né? Sempre na terceira quarta-feira do mês, né? À tarde, né? Lá na rodoviária, espaço na Comor, né? Então, sempre bem-vindo para ajudar a construir, né? Eu acho que esses momentos assim são importantes. A gente vai trocando ideias e vai fazendo essa construção coletiva do solidário em nossa vida, né? E a gente poder estar realmente, assim, seriamente repensar o nosso consumo. Perfeito. Que a gente consiga isso, né? Okay. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do professor e pesquisador de Gestão e Empreendedorismo da Fundação Liberato, Pedro Roque Gil, a publicitária e representante gaúcha na coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Suziane Gutbier, e o presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, Cláudio Roberto Schaab. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também nos acompanhar pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.